Professor Reginaldo Rodrigues, Geografia, sexto ano. Tema: Climas do Brasil. O clima do Brasil é influenciado pelas massas de ar. As massas de ar são porções da Terra que possuem características de temperatura e umidade. Essas massas se deslocam, levando com elas características de onde foram formadas. As principais massas de ar que atuam no Brasil são a massa equatorial continental, MEC, que é uma massa quente e úmida, a massa tropical atlântica, que é uma massa quente e úmida, e a massa polar atlântica, que tem atuação limitada no nosso território. Essas massas de ar determinam grande parte das características climáticas. Zonas climáticas da Terra. As zonas climáticas da Terra são 5 no total. Zona fria do hemisfério norte, zona temperada do hemisfério norte, zona intertropical, zona temperada do hemisfério sul e zona fria do hemisfério sul. O Brasil está localizado na zona intertropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Os raios do Sol incidem com grande intensidade, fornecendo muita luz e calor nessa região. Uma pequena parte do Brasil está na zona temperada. Os estados de uma parte de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma parte do Mato Grosso. Essa região recebe com menor intensidade luz e calor. O Brasil não tem terras nas zonas frias. Climas do Brasil. Como já destacamos, os climas do Brasil eles são influenciados pelo fato do Brasil estar na zona intertropical, ou seja, essa zona intertropical recebe grande intensidade de luz e calor. Outra parte do nosso território, uma pequena parte, está na zona temperada, uma parte da Terra que recebe menos intensidade de luz e calor. Área intertropical. Na área intertropical, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, o Sol fornece raios e luz com maior intensidade. Logo, essas regiões vão ter clima tropical e equatorial. Área temperada. As áreas temperadas recebem com menor intensidade a luz do Sol, ou por outro lado, menos calor. Essas regiões são atingidas pelas massas tropicais e massas polares, que são massas de ar frias. Tipos climáticos do Brasil. O Brasil apresenta os seguintes tipos climáticos: equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical úmido, tropical de altitude e subtropical. Nos climas tropicais, predomina as massas de ar quentes e úmidas. Na área de clima subtropical, vai atuar a massa polar. Clima equatorial e clima tropical típico. São dois climas quentes. O clima equatorial ocorre próximo da linha do Equador. As temperaturas sempre são acima de 25 graus durante o ano. Raramente a queda de temperatura inferior a esse valor. As massas de ar que atuam é a massa equatorial continental, que é uma massa quente e úmida. As precipitações são acima de 2.000 milímetros, onde ocorre no norte do Brasil. Clima tropical típico, ele apresenta duas estações, uma seca e uma úmida. A estação seca é o período do inverno e a estação úmida é o verão. Ocorre no centro-oeste do Brasil.
Clima tropical semiárido é o clima do sertão. Característica: estiagem, secas. Há períodos que chove e há períodos de 4 anos que as precipitações são poucas, chamados de secas ou estiagem. As temperaturas são sempre acima dos 26 graus e a quantidade de chuva é pequena. Há regiões que chovem 600, 700 milímetros. Chove no máximo 1000 milímetros e essas chuvas são concentradas em 4 meses: janeiro, fevereiro, março, abril. Clima tropical de altitude. Médias térmicas 20 graus. Inverno, a temperatura atinge 15 graus. É o mesmo clima tropical, porém é atenuado pela altitude. Vocês sabem que a cada 100 metros reduz 1 grau de temperatura. Ocorre nas áreas elevadas de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Clima litorâneo ou tropical litorâneo ocorre em toda a faixa litorânea que vai de Natal até Florianópolis. Esse clima tem as mesmas características do clima tropical, porém o índice de chuva é maior devido à influência da massa tropical atlântica que vem do Oceano Atlântico. As chuvas são superiores a 2.000 milímetros, podendo chegar a 3.000 milímetros. Nessa região se desenvolvia a chamada Floresta de Mata Atlântica. Clima subtropical. É um clima de características temperadas. Ocorre no sul do Brasil e parte de São Paulo. Apresenta 4 estações bem definidas: inverno, primavera, verão e outono. O inverno é frio, podendo ocorrer queda de geada e neve e granizo. O inverno, a temperatura chega a atingir menos 5 graus abaixo de zero. Ocorre principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.